Gente, bom dia. Eu vou ler um versículo com vocês e vou contar uma história pra vocês. Essa passagem está em Jó 42:2, que diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Isso aqui conta a história de Jó, que é uma história muito inspiradora, que está na Bíblia, e que diz que um homem muito rico, né, com 10 filhos, muito temente a Deus, o diabo viu aquilo tudo ali e falou assim pra Deus, foi pra Deus e falou assim: olha, Jó só é fiel e tão temente a Deus porque ele tem muitas bênçãos, por causa das bênçãos dele. E aí Deus falou assim: você pode testar a fidelidade dele, eu deixo você ir testar. Aí o diabo foi atribular o cara quietinho. Ele tirou os filhos, tirou todo o dinheiro, tirou a saúde. Jó ficou, tipo, no fundo do poço. E a mulher dele sempre questionando por que você ainda continua temente a Deus. Os amigos dele começaram a acusar ele injustamente de pecados que ele não tinha cometido. Apesar das tribulações, das aflições, ele continuou temente a Deus, mantendo a sua fidelidade. E Deus, tudo que ele tinha no início da vida, Deus deu em dobro pra ele no final. E por que essa história está na Bíblia? Minha irmã perguntou por que Deus permitiu que isso acontecesse com ele. Porque nós temos o direito do livre-arbítrio. Deus deixou que o diabo fosse testar ele e ele escolhesse se ele continuaria sendo temente a Deus ou se ele cederia ou questionaria a Deus alguma coisa. Às vezes a gente passa por perrengue na vida que a gente questiona alguma coisa tão, né? Às vezes é tão boba a coisa que a gente passa e aí você vê o exemplo de Jó, que é um exemplo de resiliência, de inspiração, sabe? É um exemplo de fidelidade e que Deus permitiu que estivesse na Bíblia para que a gente pudesse usar como exemplo. Então é isso, gente. Bom dia. Que seu dia seja de muita comunhão com Deus e de que você tenha certeza que Ele está do seu lado. Apesar das tribulações que Ele vai permitir que você passe durante o dia, mas Deus vai estar do seu lado sempre. Você precisa buscá-lo, você precisa confiar e é isso, é muito bom a gente começar o dia com uma história inspiradora e com um versículo. Espero que tenha ajudado, espero que tenha melhorado o seu dia. Para os meus 5 seguidores fiéis. Mas a minha parte eu fiz, né?